Fala aí, povão, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu tô aqui com esse driver fenólico, né, para fazer um teste, né, que eu fui convocado por um amigo para poder fazer colocar esse driver na caixa dele de som, né. Então eu tô fazendo um corte aqui de mais ou menos 1200 Hz, menos 3 dB por oitava, né, um filtro aí de primeira ordem. Como vocês podem ver, eu calculei um capacitor aí mais ou menos de 15 microfarads aí, para fazer o corte aproximado nessa faixa aí de 1200 Hz. Né? Se vocês fizerem o cálculo aí, né, de 1 sobre 2π vezes 8, né, que é a impedância desse cara aqui, né, 8 ohms, vezes a frequência, né, de 1200 Hz, vocês vão ter aí um capacitor aí de mais ou menos isso aí, 15 microfarads. E aí a gente vai ver aqui no osciloscópio se realmente, né, o corte tá dentro dos parâmetros, né? Então aqui eu vou aumentar um pouco aqui, né? Aumentei um pouquinho. Eu tenho, né, meu frequencímetro na frequência de 1200 Hz aproximadamente. Como vocês podem ver no osciloscópio, 1200 Hz ali. Eu tenho uma tensão RMS sobre o meu driver de 564 mV e o amplificador mandando para ele 816 mV. E aí, se vocês fizerem um cálculo aí de 20 log, né, 816 dividido por 563, vocês vão ver que vão ter aí mais ou menos aí menos 3 dB de atenuação. Então o cálculo que eu fiz dos capacitores aqui está dentro do parâmetro certinho. A partir de 1200 Hz esse cara vai falar bonito. Eu fiz um teste aqui em 200 Hz, como vocês podem ver aqui. Eu vou diminuir, né? Eu vou diminuir aqui para... Vou abrir, vou fechar aqui o... Pera aí um minutinho que eu tenho que aumentar o SecDiv. Então eu diminui aqui para 445, né, Hz. E se vocês podem ver que a atenuação ela foi para mais ou menos aí 11, né, menos 11 dB aproximadamente. Atenuou demais. Então nosso circuitinho está funcionando bem, já posso, mas mesmo assim ele ainda sai, porque ele ainda sai se eu aumentar, porque a atenuação ela é menos 3 dB por oitava. Então a curva, né, ela fica ainda uma curva linear muito aberta, né, mais ou menos ela na frequência de corte, né, ela estabiliza, e abaixo da frequência de corte ela faz uma curva praticamente linear, assim, bem aberta. Então o alto-falante consegue reproduzir um pouco a frequência baixa, podendo queimar, dependendo da potência do amplificador, podendo queimar ainda o driver. Por isso que é recomendado aí fazer cortes isso aí em 12 dB por oitava, né? 12 dB por oitava já estaria de bom tamanho, né? Já que um corte de 18 ou 24 dB por oitava, você teria que pôr mais alto-falante na caixa para poder cobrir cada frequência, né? E ficaria uma coisa meio chata. Então acho que 12 dB por oitava já faz uma curva já um pouco mais fechada, e dá para se usar aí um divisor de frequência aí de 12 dB por oitava. Valeu, galera? Então aí nosso circuitinho aí funcionando perfeitamente para o que foi projetado para fazer. Valeu? A mesma coisa ali no Twitter. Calculei um capacitorzinho no corte de 5 kHz. E daqui a pouco eu vou fazer o teste também, para poder colocar lá na caixa dele lá, tá? A princípio é isso aí que teve para ele. Ele foi avisado de que teria que comprar um divisor de frequências, né, de mais ou menos o corte de 12 dB por oitava, mas ele achou caro e preferiu fazer assim. Então o risco ele corre, não pode jogar muita potência, porque
pode queimar o driver aí. Esse drive praticamente deve ser de 30 watts RMS, não deve passar disso, assim bem como o Twitter. 50 watts RMS aí não passa disso também não. Valeu, galera. Forte abraço.